É um enorme privilégio e um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, podendo compartilhar e abrir a palavra de Deus nessa batida que temos iniciado esse ano, do tema do nosso ano, bem como dessa série de mensagens especificamente. No ano de 2019, a gente tem batido na tecla, você deve ter visto por aí, já deve ter participado de algum dos nossos cultos, em serviço. Então, nós saímos aí com essa expressão que foi escrita aí, para servir. Para servir é o tema, é a batida do nosso ano para 2019, está aí na sua tela. E essa pequena expressão, para servir, faz referência direta a uma passagem em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, quando lemos os escritos de Marcos e ele escreve que mesmo Cristo Jesus sendo Deus, mesmo Cristo sendo quem Ele era, Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E nós, como bons seguidores de Cristo Jesus, como filhos de Deus, entendemos que a mesma atitude que estava em Cristo Jesus é uma atitude que precisa estar naqueles que se identificam com Cristo Jesus, e nós entendemos a nossa identidade a partir de Deus, e entendemos então que 2019 era o ano que precisaríamos falar de serviço, para servir. Nós desejamos muito que toda a igreja, toda a nossa igreja assuma essa atitude que primeiramente é uma atitude interna de serviço que naturalmente se refletirá em ações externas de serviço. E é sempre importante ressaltar que nós não estamos aqui em uma campanha para angariar voluntários para os diversos ministérios que temos, não tem nada a ver com isso, embora talvez na sua vida isso seja um resultado natural, talvez se envolver com algum ministério e servir aqui na nossa igreja, mas muito mais do que isso, a nossa intenção é que os membros da nossa igreja saiam daqui e assumam essa identidade que estava também em Cristo Jesus nos lugares em que eles habitam, nos lugares em que eles estão, seja nas escolas, faculdades, famílias, condomínios, vizinhanças. Essa é a nossa intenção, que os membros da nossa igreja saiam por aí e vivam essa vida de serviço. Então, dentro desse nosso tema geral, nós começamos uma primeira série de mensagens que denominamos gentilmente, que é a maneira, a atitude que a gente quer que esse serviço seja entregue. Gentilmente aí é um advérbio que vai qualificar a maneira que o nosso serviço é entregue de forma gentil. E nessa série, então, decidimos que olharíamos para a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, onde ali Paulo descreve os resultados opostos daqueles que entendem quem Deus é, entendem quem são, e deixam, então, que o Espírito de Deus guie a vida deles. E aqueles que deixam o Espírito de Deus agir na vida deles, automaticamente, de forma sobrenatural, Deus gerará nesses o que lemos lá, o fruto do Espírito. E Paulo põe esse fruto do Espírito em contraste com aqueles que, ao invés de deixar que o Espírito haja, deixam então a sua própria carne agir e falar mais alto, e então o que vai sair disso, que vai fluir dessa pessoa, são as obras da carne. O fruto do Espírito, então, são disposições mentais e habilidades interpessoais que são geradas sobrenaturalmente quando Deus está no controle da nossa vida. Nos cultos desse domingo, nós temos olhado para uma das características desse fruto que é diverso e complexo. Então, nesses domingos, nós estamos olhando para a paz que é gerada em nós por Deus quando deixamos que Ele haja na nossa vida. Por isso, eu gostaria então de te convidar nesse momento a abrir, que você abra a sua Bíblia aí, ou então acesse ela, ou ainda acompanhe nas telas, Gálatas no capítulo 5. Gálatas no capítulo 5, e nós leremos
um trecho aí, o parágrafo de Paulo, em que o fruto do Espírito está inserido, a partir do versículo 13 até o versículo 26. Gálatas 5, de 13 a 26. Lemos o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. A maneira que eu encontrei para tentar resumir esse trecho de Paulo em somatório com aquilo que eu desejo falar essa noite é a seguinte frase. Se você não lembrar de mais nada do que eu falar essa noite, se você guardar essa frase, você vai ter o centro daquilo que eu quero dizer essa noite, que é o seguinte: a verdadeira liberdade espiritual, produzida pela fé, nos levará a uma vida pacífica e pacificadora. A verdadeira liberdade espiritual, produzida pela fé, nos levará a uma vida pacífica e pacificadora. Eu não sei quantos de vocês sabem, se interessam ou leem a respeito, mas a fé cristã nunca foi uma fé fácil de ser vivida em seus diversos contextos. Mas mais do que a perseguição que enfrentamos hoje, num âmbito muito mais intelectual, no passado, principalmente no começo da história da igreja, no começo da igreja cristã, depois que Cristo Jesus já havia nos deixado e a igreja começou a se estabelecer, grande perseguição recaía sobre os cristãos. Grande perseguição. Para ser mais exato, do ano 64 depois de Cristo até o ano 313, 64 começando com Nero, imperador romano, até 313, quando Constantino, o imperador da época, se converte. Nesse período foi o período de maior perseguição dos cristãos e da igreja. E os cristãos eram perseguidos porque, principalmente, não se amoldavam à religião dos romanos, às tradições religiosas do Império Romano. Não prestavam culto ao imperador, que era tido como uma divindade, porque tinham certeza do Deus que adoravam, então se rejeitavam a abrir mão do seu testemunho, abrir mão daquilo que acreditavam para prestar culto ao imperador, e por causa dessa firmeza, por causa dessa fidelidade, muitos deles acabaram mortos. E não era qualquer morte, eram mortes cruéis, dolorosas, maldosas,
dois exemplos de como cristãos eram mortos nessa época. O primeiro era, talvez o principal deles, era queimando. Os romanos ateavam fogo no corpo dos cristãos, ainda vivos. Uma outra maneira era ainda entregar os cristãos às feras, aos leões, para que eles fossem devorados. E com requintes ainda de mais crueldade, tudo isso era feito, na maioria das vezes, em uma grande arena, em um grande estádio, para que os romanos assistissem isso como forma de entretenimento. No ano de 155, surge na história da igreja um senhor, um ancião chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna. Policarpo, com 86 anos, um senhor, foi delatado por ser cristão nessa época, onde havia muita perseguição, e teve que então se apresentar diante do juiz, diante do imperador, para se explicar. Então, 86 anos, esse senhor se apresenta lá diante do juiz e é questionado do porquê ele foi denunciado por ser cristão, e a coisa funcionava mais ou menos assim: se ele chegasse até lá, está aí o Policarpo na tela, se ele chegasse diante do imperador e ali negasse a Cristo Jesus, ele seria liberto, mas se ele rejeitasse, naturalmente ele seria castigado e quem sabe até morto. Então, o juiz, primeiramente, a primeira tentativa desse juiz, para que não precisasse passar por isso, ele apelou para a idade de Policarpo e falou: Policarpo, você já tem 86 anos, negue a Cristo, você não precisa passar por isso. Mas Policarpo se manteve firme e falou que ele não iria negar a Cristo. Então, em uma segunda tentativa, tentando persuadir Policarpo, falaram para ele simplesmente, então, gritar em alto e bom som: abaixo aos ateus, se referindo aos cristãos. Nesse momento, Policarpo gritou, sim, abaixo aos ateus, mas enquanto ele apontava para a multidão que estava lá presente, se referindo aos romanos. Ainda sem conseguir persuadir Policarpo, o juiz, então, numa terceira tentativa, falou para Policarpo que ele precisava maldizer a Cristo Jesus. E então Policarpo disse o seguinte: eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou? Por fim, então, numa última tentativa, o juiz ainda ameaça Policarpo com o fogo e com as feras. Mas Policarpo não abre mão da sua fé. Então, a sentença dele sai e ele seria queimado vivo. Logo mais a gente volta para Policarpo. Quando a gente fala a respeito de paz, o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar nessa noite é paz com Deus. Você deve ter visto em algum lugar essa frase que a gente saiu de cultura vertical, realidade horizontal. Quando a gente fala de paz, o primeiro aspecto que a gente precisa abordar é esse aspecto de paz com Deus. Porque o que a gente está tentando dizer aqui é que, na realidade, o que vai se manifestar na realidade horizontal só pode ser manifesto na realidade horizontal quando primeiro houver uma cultura vertical. Ou seja, a gente vive no dia a dia, no horizontal com as outras pessoas, aquilo que a gente tem experimentado da parte de Deus de forma vertical. A horizontalidade da nossa vida depende da nossa verticalidade, da nossa experiência com Deus. Então, se a gente fala de paz, a gente primeiro precisa falar de paz com Deus. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto, Romanos 5, de 1 a 2. Portanto, Paulo, novamente, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Ainda em Romanos capítulo 5, agora versículo 10, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho.
Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. O que Paulo está querendo dizer aqui é que antes de Cristo Jesus, nós estávamos em uma posição de inimigos de Deus. Antes éramos inimigos de Deus, mas por causa de Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Cristo que veio e morreu no nosso lugar, quando depositamos nossa fé e nossa confiança em Cristo Jesus, o nosso relacionamento com Deus, que antes era de litígio, não era de paz, é colocado no seu lugar certo, e por causa de Cristo e a fé que depositamos nele, temos finalmente paz com Deus. Fomos declarados justos. Paulo aqui usa uma linguagem de um tribunal, de alguém que está sendo acusado de algo, mas é declarado justo. E é isso que é o cristianismo. Se você simplesmente crer em Cristo Jesus, depositar a sua fé nele como seu Salvador, você é declarado justo e tem paz com Deus para toda eternidade. Cultura vertical. Paz com Deus. E nesse aspecto é muito comum confundir a nossa salvação por meio de Cristo Jesus com a nossa salvação por meio dos nossos próprios meios, por meio da nossa própria performance. Porque é verdade, em muitas outras religiões, você precisa fazer isso e aquilo, você precisa guardar tal dia e talvez mais algum outro dia, você precisa vestir tal roupa e outra roupa, você precisa se alimentar de tal alimento, e aí sim, depois de você fazer todas essas coisas, baseado na sua performance, você estará em paz com a divindade, você estará em paz com Deus. Mas isso é completamente o oposto daquilo que cremos. Porque cremos não na nossa performance, mas sim na performance de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus foi quem conseguiu viver uma vida perfeita diante de Deus, e por viver uma vida perfeita, sem pecados, era o único que não precisava morrer, porque a morte era o castigo separado aos pecadores. Por causa da sua vida perfeita, ele decide se entregar como um sacrifício, morre no meu e no seu lugar, porque nos amou, e quando cremos nele, temos paz com Deus. E hoje você é aceito diante de Deus, independente daquilo que você faz ou deixa de fazer, porque a Bíblia também nos ensina que depois que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E quando o Pai nos vê agora, Ele não nos vê mais como nós éramos, mas sim da perspectiva de Cristo Jesus, que é perfeito e é agradável a Ele. Portanto, a sua vida escondida em Cristo Jesus é agradável para sempre a Deus, e você tem paz com Ele. Cultura vertical, paz com Deus. É o primeiro passo para que a gente possa expressar na realidade horizontal essa paz que recebemos dele. A verdadeira liberdade espiritual, produzida pela fé, nos levará a uma vida pacífica e pacificadora. Depois que obtemos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, cultura vertical, podemos então começar a viver na realidade horizontal, paz com o próximo. E lemos em Gálatas 5, 13 e 14, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. É muito interessante com o assunto que Paulo está lidando aqui nesse trecho de Gálatas, em toda a carta de Gálatas. O que estava acontecendo aqui? O cristianismo estava ainda se estabelecendo, certo? Nessa época, o cristianismo estava começando, dando seus primeiros passos. E havia uma questão muito importante que precisava ser resolvida, que era o papel da lei do Antigo Testamento na vida desses cristãos. Porque pense comigo, o cristianismo era basicamente um passo a mais do judaísmo, certo? Então nós tínhamos muitos judeus se convertendo, ao mesmo tempo que nós tínhamos gentios se convertendo, gente que não era judeu.
E os judeus se perguntavam, e agora, será que os gentios precisam seguir a lei do Antigo Testamento? E os gentios também se perguntavam, será que a gente precisa cumprir a risca e a regra, cada lei descrita no Antigo Testamento? Então essa questão estava sendo fomentada e no fim ela vai ser basicamente resolvida em Atos, no capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. O papel da lei no Antigo Testamento. E Paulo deixa o papel da lei do Antigo Testamento na vida dos cristãos hoje. E Paulo, ao longo de todo o Novo Testamento, deixa claro que todos já estavam livres da lei do Antigo Testamento, do peso da letra do Antigo Testamento, porque Cristo Jesus havia cumprido essa lei finalmente, e a lei agora servia para propósitos de, principalmente, apontar o nosso próprio pecado, a nossa própria insuficiência diante de um Deus que é justo e exigente. Então, esses gentios convertidos, judeus que estavam se convertendo, estavam livres da lei do Antigo Testamento. E automaticamente um problema surge, porque se a lei havia sido retirada e o Novo Testamento ainda não havia sido estabelecido por completo, o que serviria de parâmetro para a vida desses cristãos? O que serviria de parâmetro para a vida desses cristãos? Haveria muita liberdade. Então Paulo, nesse trecho, em toda a carta de Gálatas, está preocupado que essa liberdade da lei do Antigo Testamento acabe se tornando em libertinagem. Portanto, ele escreve no trecho que lemos que eles deveriam usar essa liberdade que haviam recebido da maneira correta. E a maneira correta de usar a liberdade era em serviço e amor ao próximo. Paulo estava preocupado que agora, sem a lei, os Gálatas e todos os que estavam se convertendo se deixariam levar pelas inclinações naturais da carne. E por isso ordena que todos deixem que o Espírito haja na vida deles, para que eles não caiam no simples agir pela carne. Veja o que ele escreve depois, no versículo 16 a 18. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Paulo deixa claro que dentro de cada cristão existe, embora já tenha paz com Deus, existe uma guerra interna que segue acontecendo. E essa guerra é uma guerra de vontades. A vontade da carne, do velho homem, que ainda está lá e será restaurado definitivamente quando Cristo voltar, em oposição à vontade do Espírito, que habita no cristão e que é exatamente o contrário do que deseja a carne. E então, para que a carne, para que a natureza humana, que quando é simplesmente liberada, vai gerar naturalmente as obras da carne, Paulo ordena que eles se deixem guiar pelo Espírito de Deus. Deixem que o Espírito guie sua vida, porque embora o fruto do Espírito seja gerado por Deus sobrenaturalmente, existe uma ordem anterior para que os cristãos deixem que Deus haja na vida deles. Se o fruto do Espírito não está sendo alimentado na sua vida, é porque você não tem deixado que o Espírito guie a sua vida. Paulo é muito claro e enfático: deixem que o Espírito guie sua vida. E os resultados de alguém que deixa se levar pela própria natureza humana são contrários e completamente opostos àqueles que deixam que Deus guie a sua vida, que o Espírito guie a vida. Se você se deixar guiar pela própria carne e própria natureza, o resultado natural serão as obras da carne. Mas, se você deixar o Espírito te guiar, o resultado sobrenatural será o fruto do Espírito. Então, como eu e você, aqui,
nesse dia, podemos servir aos outros lá fora, no nosso cotidiano, no nosso contexto, com essa paz que primeiramente recebemos de Deus. Nós já vimos que encontramos paz com Deus, cultura vertical. Já vimos também que podemos deixar a nossa natureza humana para trás quando deixamos que o Espírito haja na nossa vida. E assim podemos viver como Deus espera que vivamos. Como essa paz, então, pode servir outras pessoas? E a resposta a essa pergunta é muito simples. Deus espera que eu e você, que temos o fruto do Espírito, que é gerado por Ele, de forma sobrenatural, sejamos pacificadores. Pacificadores. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos, eu tenho um irmão mais velho, ele é 4 anos mais velho que eu, e, enfim, morava com os meus pais na época e tudo mais, lá no interior, do interior, aí você anda mais um pouco, aí você chega mais ou menos onde eu morava, lá no Rio Grande do Sul. E numa cidade muito pequena, uma cidade de 10 mil, 12 mil habitantes. E morando lá, e na época o meu irmão, um pouco mais velho, ele estava muito interessado em se tornar jogador de futebol, ele até tinha assim, um talento natural para ser aquele zagueirão de fazenda mesmo, sabe? E os meus pais ali, né, para não cortar o sonho do menino, acabava ajudando ele. Então, nesse dia, era um sábado, a gente foi para uma cidade vizinha, porque teria um campeonato ali de futebol, e o time do meu irmão participaria desse campeonato. Então, a gente estava lá, eu lembro muito bem desse dia. A gente estava lá, e aí o campeonato foi avançando, e o time do meu irmão conseguiu chegar lá à semifinal do campeonato, alegria, tal. E aí, na semifinal, eles enfrentariam o time da cidade onde estava acontecendo o campeonato, que a gente se deslocou para outra cidade. E aí, então, começa o jogo, e vai, tal, e de repente o meu irmão, ele simula lá uma falta, uma agressão, e ele consegue enganar ali o árbitro que estava apitando, e o árbitro vai lá e expulsa um jogador do time adversário, justamente o time da cidade. E ficou claro a todo mundo que estava ali que era uma enganação ali da parte do meu irmão. Então todos muito irados com ele, acabou o jogo, o time do meu irmão venceu, o time da cidade foi eliminado, a cidade inteira estava lá, imagina, não tem outra opção de entretenimento senão o campeonato de futebol dos meninos, então estava todo mundo lá. E aí quando eles saem da quadra lá de onde estava acontecendo o jogo, sentou na arquibancada ali perto da gente, com as outras famílias, a gente já viu alguns sujeitos muito mal intencionados da cidade sentando por perto da gente ali, a gente viu que a coisa ia ficar feia. Então, meu pai ali muito sabiamente começou a retirar a sua família, seus bens preciosos, começou a tirar a gente ali do ginásio, e quando a gente colocou um pé para fora do ginásio, já tinha 15 mais ou menos lá fora, esperando o meu irmão, para, obviamente, não tratar ele com muita gentileza. E aí, naquele momento, já começou aquela pancadaria geral, e era soco para cá e chute para lá, aquela loucura e tal, e o pau quebrando, e o pessoal querendo muito bater no meu irmão e conseguindo, com muito êxito, fazer o que eles queriam. E eu ali, 13, 14 anos, assustado vendo aquela cena, e eu nunca mais esqueço de uma cena quando, de repente, meu pai, que era grande, começou a tirar os meninos de perto do meu irmão, e cada abraçada dele voavam uns 2, 3 adolescentes, assim, para longe, e para cá, e mais... E eu lembro dessa cena muito, muito vívida. Mas, no fim, sobreviveu, está tudo bem, graças a Deus, a coisa ali se apaziguou. E, no fim da história ainda, o motorista do ônibus que levou o time do meu irmão, que era amigo do meu irmão, estava querendo bater no meu pai com o martelo, porque achou que o meu pai estava também querendo bater no meu irmão. Então, você imagina a cena. E a verdade é que basta você estar vivo, basta você estar respirando no dia de hoje, você vai saber que o mundo precisa de paz. Basta uma entrada lá no Facebook, graças a Deus as eleições já passaram, as famílias estão se reunindo novamente. Mas a coisa está complicada mesmo.
E nós, como igreja, identificados com Cristo Jesus, filhos de Deus, que recebemos dele cultura vertical, paz com ele, e temos em nós, sendo gerado o fruto do Espírito, precisamos ser aqueles que levamos paz e não aqueles que colocam mais lenha na fogueira. Essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é minha. Veja o que Jesus fala em Mateus 5:9: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Promover e valorizar a paz deveria ser natural àqueles que estão em paz com Deus. Quem valorizará e quem promoverá a paz, senão os súditos do príncipe da paz? E o último aspecto que eu gostaria de olhar com vocês essa noite da paz nós já olhamos paz com Deus, paz com o próximo, nossa necessidade, a nossa missão de nos tornarmos pacificadores do mundo. E por último, paz conosco, paz consigo, paz interna. Eu não sei quanto a você, mas o ano de 2019 começou meio que com o pé esquerdo. Foi a tragédia lá em Brumadinho, que vitimou muita gente, inesperadamente. Seja a tragédia também lá no Rio de Janeiro, no centro de treinamento do Flamengo, vitimando 10 garotos, ceifando ali o sonho deles por causa de uma negligência tamanha. Além disso, são enchentes, acidentes, e até mesmo na nossa igreja nós passamos pela perda de 2 jovens de forma muito trágica. E esses fatos e essas circunstâncias têm o poder de tirar a nossa paz, perturbar o nosso coração e atrapalhar o nosso sono. E quando abrimos a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, lemos o seguinte: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A verdade é que existe saída para uma alma inquieta. Existe saída para uma alma que está perturbada. E essa saída não depende de circunstância. Essa paz que excede todo entendimento não depende dos fatos do dia a dia, não depende daquilo que aconteceu em 2019. Porque é uma paz sobrenatural. Paz circunstancial, qualquer um pode viver assim. As coisas estão bem, as coisas estão caminhando, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Mas paz, quando eu e você estamos no vale, paz quando as coisas não estão bem, é uma paz que só pode ser gerada por Deus. E está disponível para mim e para você nessa noite. Policarpo, agora amarrado em meio à fogueira, já prestes a ser assassinado cruelmente. E quando estavam ali prontos a acender a fogueira dele, a história conta que ele ergue os olhos ao céu e ora em voz alta: Senhor, Deus soberano, dou-te graças porque me considerastes digno deste momento. Para que junto a teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Mesmo em meio à maior provação da sua vida, esse Senhor não perdeu a sua paz. Mais do que isso,
agradeceu a Deus pelo privilégio de se tornar um mártir e morrer pelo nome de Cristo Jesus. E por mais que talvez essa história te surpreenda, você pense, pô, mas isso é muito extremo, isso é demais. Eu nunca vou conseguir essa paz. A verdade é que o mesmo Espírito que habitou em Policarpo e capacitou ele a ter essa paz, habita em cada cristão, aqueles que já confessaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E quando você deixa que o Espírito guie sua vida, esse fruto vai se desenvolvendo, e vai se desenvolvendo, e vai se desenvolvendo. E para aqueles que nunca creram em Cristo Jesus, esse Espírito também pode habitar em você e te dar essa paz que não depende das suas circunstâncias. Uma paz que é perene. Você está procurando por paz essa noite? Talvez você tenha encontrado. Paz que não depende de circunstância. Talvez exista nessa noite pessoas entre nós que não conseguem encontrar a paz de espírito. Talvez tenha algum fato na sua vida, uma situação, uma doença, algum familiar doente, um chefe, um filho, alguma coisa que tira a sua paz. Eu realmente não sei o que é, mas eu sei que Deus pode te dar uma paz que não depende das suas circunstâncias. Paz que é encontrada no Filho de Deus, Cristo Jesus. E o primeiro passo para você experimentar mais dessa paz espiritual que é gerada por Deus é se identificando com Cristo Jesus. Por isso eu gostaria que todos que estão aqui nessa noite baixassem suas cabeças agora, nesse momento, porque eu não poderia perder a oportunidade de convidar pessoas que estão essa noite aqui, que estão procurando por paz, e te dizer que existe paz em Cristo Jesus. Para que você experimente paz nos seus relacionamentos, paz interna, você precisa estabelecer paz com Deus. Isso se faz confiando e depositando a sua fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus foi aquele que viveu uma vida perfeita, sem pecados, e por isso não precisava morrer, mas decidiu por amor entregar a sua vida pelos pecadores, pagando o preço de todos os pecados. E o que cabe a mim e a você é simplesmente confiar em Cristo Jesus, olhar para Ele, olhar para si mesmo, entender que você tem problemas, que você não é perfeito, que você precisa de ajuda, e confiar em Cristo Jesus como essa ajuda, e Ele te dará paz com Deus e paz no seu coração. E eu gostaria de te convidar nessa noite, se você quiser fazer uma breve oração comigo aqui na frente, eu queria que você primeiramente fizesse um sinal com a mão. Se existe alguém aqui que deseja nessa noite confiar em Cristo Jesus, encontrar essa paz que não depende de circunstâncias. Existe alguém nessa noite que deseja fazer isso? Esse é o momento. A sua busca por paz pode ter acabado aqui. Existe alguém entre nós que deseja confiar, entregar a sua vida a Cristo Jesus? Eu vejo alguém lá no fundo, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém lá atrás, Deus te abençoe. Mais alguém entre nós? Bom, nesse momento então eu gostaria que todos se colocassem de pé. Eu gostaria de convidar, eu vi apenas 2, mas talvez tenha mais gente. Se vocês puderem vir até aqui à frente, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Se você veio com alguém, pode trazer esse alguém junto com você. Vai ser rápido, eu prometo.
Todos que levantaram a mão, ou ainda se você não levantou a mão e quiser dizer sim a Jesus, vem até aqui à frente, por favor. Amém. Pode vir mais, vem aqui. Deus abençoe vocês. A gente vai fazer uma coisa muito simples aqui, que é uma oração de entrega. É isso que vocês ouviram, a gente vai falar isso para Deus, demonstrando para Ele esse nosso desejo de que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Então, se vocês puderem repetir aí em voz baixa mesmo a oração que eu vou fazer nesse momento, e todos de cabeça baixa em espírito de oração. Senhor Jesus, eu declaro que sou imperfeito e que por muito tempo procurei por paz, e eu quero a partir de hoje experimentar essa paz sobrenatural. Por isso eu te peço que o teu Espírito Santo faça morada em mim, a partir de hoje e para sempre. Amém. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Esse pessoal aqui que está junto vai acompanhar vocês até uma salinha ali para trocar mais uma ideia. Vai ser rapidinho, eu prometo. Salva de palmas para eles, gente.